Olá a todos, espero que estejam todos passando bem. E eu fui convidada para falar com vocês um pouquinho sobre a ética, né, os princípios éticos e a atuação ética, seja do mediador, seja do advogado na mediação. Então, eu pensei em dividir a nossa conversa de hoje, os nossos 30 minutos de hoje, basicamente em 3 partes, né? Começando por fazer uma comparação da atividade de um mediador e de um advogado dentro da mediação, e depois falar um pouquinho sobre o que se espera de um mediador na mediação, o que a gente pode esperar e o que a gente pode cobrar dele, e por outro lado, o que se espera de um advogado na mediação, para que ele possa tirar os melhores resultados para o cliente, mas que de qualquer forma ele trabalhe de maneira colaborativa, seja com o mediador, seja com o advogado da outra parte, e também possa, assim, tirar os melhores resultados da mediação. Então, a gente vai conversar um pouquinho nessas 3 etapas. O primeiro raciocínio que eu trago é de que, apesar de que muitos mediadores vêm do direito, né, tem como profissão de origem a advocacia, isso não é uma verdade absoluta. A lei não exige que o mediador seja um advogado, e nós temos, tanto trabalhando no Tribunal de Justiça, como em mediação extrajudicial nas câmaras privadas, nós temos inúmeros profissionais e de muita qualidade que não são formados em direito. Porque a atividade da mediação, ela tem como finalidade um resultado que tem impacto jurídico, e por isso ela é útil aos advogados. Mas a metodologia, o formato do trabalho, as técnicas de trabalho, elas não são exatamente jurídicas. Então, elas se adaptam aos princípios jurídicos, mas elas não são exatamente jurídicas. E exatamente por isso, não é cobrado que um profissional seja advogado para poder atuar em mediação. Então, sempre que a gente, como advogado, está numa mediação, a gente tem que pensar o seguinte: talvez a pessoa não conheça direito. E a gente não tem que ficar irritado com isso, porque o que ela tem que conhecer para estar ali não é direito, né? Quem tem que conhecer direito são os advogados. O mediador em si, ele não é obrigatoriamente um advogado. Então, o conteúdo jurídico do que está sendo discutido é exatamente por isso que precisa de um advogado na mediação. Porque o conteúdo jurídico, quem vai cuidar vai ser ele, não o mediador. O mediador vai cuidar da comunicação entre as partes, cuidar de estimular as ideias entre as partes, e o advogado vai cuidar do conteúdo jurídico da mediação. Cada um tem o seu papel, ambos os papéis são fundamentais dentro da mediação, eles não se misturam, mas para que eles possam se desempenhar da melhor forma possível, a gente tem que cada um respeitar esse espaço, né? E a primeira coisa é lembrar que pode ser que o mediador não seja um advogado. E não tem nenhum problema com isso, tá? Quer dizer, a gente precisa também experimentar novas coisas, né? E ver que muitos mediadores que não são advogados são extremamente competentes como mediadores, e é isso que se espera deles, né? Então, se a gente pensar nos princípios da mediação, a gente pode dizer que existem algumas coisas que são compatíveis, que são aplicadas aos dois, tanto ao mediador quanto ao advogado na mediação. Por exemplo, a confidencialidade. O princípio da confidencialidade, ele não explica a mediação, mesmo porque o princípio da confidencialidade se aplica a outras atividades. Mas ele hoje é fundamental na mediação. A mediação, como ela foi colocada no sistema brasileiro, ela exige a confidencialidade, e essa confidencialidade, segundo o artigo 30 da Lei de Mediação, ela é bastante ampla, atingindo advogados, atingindo as partes, atingindo os mediadores, todas as equipes. Eu vou cometer o sacrilégio de ler aqui um artigo de lei, mas eu acho que este é um artigo fundamental para ser lido, né? Toda e qualquer informação relativa ao procedimento de mediação será confidencial em relação a terceiros, não podendo ser revelada sequer em processo arbitral ou judicial, salvo se as partes expressamente decidirem de forma diversa.
ou quando sua divulgação for exigida por lei ou necessária para cumprimento do acordo obtido pela mediação. E o parágrafo 1º é fundamental. O dever de confidencialidade aplica-se ao mediador, às partes, a seus prepostos, advogados, assessores técnicos e a outras pessoas de sua confiança que tenham direta ou indiretamente participado do procedimento de mediação. E daí a lei passa a esclarecer que todos os atos acontecidos no meio do procedimento da mediação estão recobertos por confidencialidade, devem ser por todas essas pessoas respeitados, e as provas apresentadas no processo que façam referência ao que aconteceu na mediação diretamente, elas não podem ser admitidas, seja no processo arbitral, seja no processo judicial. Então, a confidencialidade é uma coisa incomum. Todos estão obrigados por ela e, ao mesmo tempo, protegidos por ela, né? Ao mesmo tempo que eu tenho que cumprir o dever de confidencialidade, a confidencialidade também é um conforto para mim e para o meu cliente, né? Durante a mediação. E para o mediador também é um conforto saber que as propostas dele ali podem estar tranquilamente sendo desenvolvidas durante a mediação, porque elas estão recobertas por confidencialidade. Então, acho que isso é fundamental. Todo mundo tem que respeitar a confidencialidade. Isso não é diferente para o mediador e para o advogado. Da mesma forma, o que se espera é a boa-fé, tanto do mediador quanto do advogado. O mediador de boa-fé que revela algum conflito de interesse, alguma questão que afeta a sua imparcialidade ou a sua independência, é fundamental. Da mesma forma que um advogado de boa-fé que não está ali somente para procrastinar o feito ou para obter alguma vantagem subreptícia, também é fundamental. A boa-fé é um princípio que não se vê, não se mostra, mas que vai desaguar no bom desenvolvimento da mediação. A gente sabe que se alguém está de má fé, a mediação não chega a bom termo. Todo mundo perdeu tempo, se a mediação foi paga, perdeu dinheiro e perdeu a oportunidade, mais do que tudo, né? Então, a boa-fé, isso é uma coisa para se perguntar antes, né? Eu quero estar ali, de fato, para tentar aquilo, se eu não quero, para que eu fico, né? Ninguém é obrigado a estar em mediação, né? A mediação é o princípio basilar dela, da autonomia da vontade. Então, se o seu cliente, ou se você, enquanto advogado, não recomenda ele estar ali, não esteja. Vá à sessão que você tem que ir para não ser considerado um ato atentatório à dignidade da justiça ou para cumprir uma cláusula de mediação prevista no contrato, mas ninguém é obrigado a permanecer ali. É obrigado a comparecer, mas não a permanecer, né? Então, tanto a confidencialidade quanto a boa-fé são princípios que a gente pode aplicar à atuação de todo o grupo que está envolvido na mediação. Agora, os demais princípios, eles se adaptam ao papel que eu estou aplicando. Por exemplo, da imparcialidade, né? O princípio da imparcialidade, ele é um princípio que se aplica ao mediador, à figura do mediador, né? Não à mediação, mas ao mediador. O mediador deve ser imparcial. O mediador não deve levar os seus conteúdos internos a favorecer nenhuma das partes. Ele não deve tomar partido de nenhuma delas de forma a direcionar ou manipular o resultado da mediação. Essa imparcialidade do mediador é fundamental para que o resultado se obtenha de maneira lícita, de maneira válida e a cumprir o princípio da boa-fé. Por outro lado, eu disse assim, mas a imparcialidade não é da mediação, é do mediador, porque aos advogados e aos mediandos, né, as partes desse caso, cada um atua em benefício próprio, então existe a parcialidade. Ninguém exige que um advogado, quando a gente, muitas vezes acontece, né, de falar assim, bom, mas né, vamos olhar pelo outro ponto de vista, pelo ponto de vista do outro. Isso não significa que o advogado tem que ser imparcial ou que a parte tem que ser imparcial. Chama parte, né? É parcial e tem que ser parcial.
E ser parcial não significa ser desrespeitoso, não significa não ter intenção de colaborar, significa dizer, eu estou olhando pelo meu ponto de vista e estou olhando algo para que não me prejudique. Eu estou fazendo um trabalho por mim, o advogado está trabalhando para o cliente dele. Isso é fundamental, para o bem-estar do cliente dele, para que o cliente dele chegue aos seus resultados esperados. Com relação à obtenção do acordo, né? Ou a gente diz que o mediador, ele não tem obrigação de pensar no acordo, né? O mediador, ele tá ali para facilitar a comunicação. O objetivo acordo é do advogado e das partes. Então, o advogado e os seus clientes tem que pensar no acordo, tem que querer o acordo para estar na mediação. Se o advogado e a parte não quer fazer um acordo, não tem motivo dela estar na mediação. Então, por que uma parte com o seu advogado vão à mediação? Porque eles querem tentar uma solução consensual, né? O mediador não está ali porque ele quer tentar fazer as partes chegarem a uma solução consensual. Ele quer dar às pessoas os instrumentos de comunicação necessários para que elas possam chegar a esse resultado se elas quiserem, né? Mas o objetivo, fazer um acordo, não é o objetivo do mediador, né? Ele caminha com as partes para o objetivo que elas querem, mas ele dá o ferramental necessário para que elas consigam obter esse resultado. Por isso que o mediador, ele olha para o equilíbrio, né? Essa é uma outra questão que é diferente. O mediador, o objetivo dele está focado em manter o equilíbrio entre as partes durante a mediação. Equilíbrio de poder, equilíbrio de tempo de fala, de tempo de escuta, de participação. Esse equilíbrio, ele é de responsabilidade, a manutenção desse equilíbrio é de responsabilidade do mediador. Já para o advogado, não, ele está interessado no melhor para o cliente dele. Mas ele tem que compreender que faz parte do trabalho do mediador buscar esse equilíbrio. E ele também não pode impedir o mediador de conseguir atingir esse equilíbrio. E nisso a gente também tem que entender que esse equilíbrio, essa tentativa de manter esse equilíbrio, também tem a ver com o fato de que o mediador, quando ele pensa em qual o objetivo do acordo na concepção dele, a mediação, ela prega que exista a satisfação de ambos ao final da mediação, que um acordo leve à satisfação de ambos, né? É o chamado princípio do ganha-ganha, né? De que quando é bom para um, tem que ser bom para o outro para ser bom para todo mundo, né? Então, que eu não preciso, para que seja bom para mim, eu não preciso destruir o outro. Eu posso construir algo com o outro que seja bom para todos. É claro que o mediador pensa assim, nessa satisfação equilibrada também, né? No ganha-ganha, todo mundo sai ganhando. Já o advogado, ele tem um olhar do cliente dele, e tá tudo certo que ele tem um olhar do cliente dele, né? Ele busca a satisfação do cliente dele. O que ele tem que entender é que na lógica da mediação, eu não tô num jogo de competição em que para ganhar o outro tem que perder. A lógica da mediação é, eu busco facilitar a satisfação do outro para que essa satisfação do outro garanta a satisfação do meu cliente também. O que eu posso satisfazer do interesse do outro para que o outro satisfaça o meu interesse também. Então, é um olhar um pouco diferente, é um olhar colaborativo, né? A lógica do jogo é diferente. Tá? Aquela diferença que se fala muito na vida real, que é a diferença de um jogador de tênis para um jogador de frescobol, né? O jogador de tênis quer que o outro deixe a bola cair. O jogador de frescobol quer que joga de forma a ajudar o outro a conseguir pegar a bola e devolver, né? Então, a gente está aqui numa lógica do frescobol. Estamos colaborando para que ninguém deixe a bola cair. Essa é a vantagem que se busca na mediação, a satisfação do grupo. O mediador, ele atua e ele busca das pessoas a transparência. A transparência, ela tem um aspecto fundamental na mediação, porque ela garante a boa-fé, né? Então, as cartas na manga e as histórias veladas, elas, via de regra, elas demonstram uma atuação que não seja, de repente, de boa-fé.
Mas, além de tudo, a transparência, ela auxilia as pessoas, de uma forma geral, a compreenderem o que está em jogo para um e para outro, né? É óbvio que o advogado, ele deve buscar esclarecer para o cliente dele que essa transparência ela é útil, né, para ele mesmo, que ela não fragiliza, mas ela potencializa a possibilidade de acordos. Mas é óbvio que, do ponto de vista do advogado, ele deve e pode olhar isso de maneira estratégica, tá? Então, não tem nada errado usar isso do ponto de vista estratégico quando você está atuando ali como um advogado. O mediador não vai fazer isso, o advogado pode fazer isso. Então, veja, mesmo quando o mediador é um advogado, o trabalho dele ali tem uma lógica diferente, é uma lógica do terceiro. O terceiro que se afasta, que não faz parte nem de uma parte, nem de um polo, nem de outro polo, né? E que tá ali equidistante, resguardando um equilíbrio, resguardando a transparência, resguardando a satisfação de todos, pensando dele, no ponto de vista dele, imparcialmente, mas pensando isso com confidencialidade e com boa fé, né? Essa boa fé é fundamental. Então, eu posso pensar no que... tô aqui usando a minha colinha. No que então a gente espera de um mediador? O que um advogado pode esperar de um mediador? Em primeiro lugar, que o mediador esteja preparado para atuar, né? Então, assim, essa preparação significa, do ponto de vista técnico, né? O mediador, ele tem que saber mediar para ser um mediador, ele tem que usar as técnicas que estão à disposição dele para fazer isso, e tem que saber usar essas técnicas, mas também a gente pode, sobretudo na mediação extrajudicial, que tem um olhar da escolha do mediador para determinada área de conflito que vai ser trabalhado, é importante que o mediador esteja preparado em relação a um conhecimento básico sobre aquele tema, né? Então, esse preparo é uma obrigação pessoal do mediador. Quando ele chega ali naquela reunião, ele está preparado para conversar sobre aquilo, ele entender do que ele está falando, não que ele tenha conhecimento jurídico, mas ele entender minimamente o vocabulário, né? Isso eu acho que é fundamental. Ele deve ser diligente, ele é o guardião do procedimento, né? Diligente no sentido de ele ter os cuidados necessários para que o procedimento siga a bom termo. Ele, como guardião do procedimento, é interessante lembrar, não é ele que impõe as regras são construídas entre as pessoas. É claro que existe a lei e os princípios éticos legais, mas dentro disso é importante que o mediador construa junto com as pessoas que estão participando da mediação, construa os combinados, as regras de interação dentro da mediação. Mas a partir do momento em que essas regras são criadas pelo grupo, é ele o guardião de lembrar que elas existem e de que em algum momento ou outro a gente está saindo do que foi combinado. Ele deve agir com lisura, boa fé, ética, isso sem sombra de dúvida. O mediador, ele precisa ter talentos e conhecimento técnico da utilização da escuta ativa, uma escuta empática, ele tem que ter bom senso, ele tem que ter humildade para entender que a realidade das pessoas é diferente da dele, né? Seja para mais, seja para menos, seja culturalmente, do ponto de vista religioso, não importa. O mediador, ele tem que estar isento nesse momento e entender que a realidade, o que está certo, o que está errado para o outro, pode não ser o que está certo, o que está errado para ele, né? Ele está ali como um facilitador, não para dizer o que está certo, o que está errado. Ele tem que ser solidário, ele tem que ser colaborativo e ele tem que ser acolhedor. A gente sempre tem que pensar, e o advogado que não pense que o mediador não olha para isso, que as pessoas, normalmente, quando elas vêm para uma mediação, elas estão vivendo um momento ruim, porque ninguém vive um conflito feliz, né? Quando a gente vive um conflito, via de regra, isso nos causa dor, né? Então, é importante que exista esse acolhimento, existe esse afago da parte do mediador para os mediandos. A gente já falou que ele deve manter essa situação de equilíbrio entre as partes e ele deve evitar acordos prematuros.
é importante que ele faça testes de realidade. Isso é uma exigência da atuação do mediador na mediação, é que ele faça teste de realidade no sentido de verificar se a decisão que aquela pessoa está tomando é uma decisão informada, se ele conhece as consequências, se ele tem condição de arcar com as consequências, se ele quer arcar com essas consequências, né? Então, cabe ao mediador parar tudo quando chegarem ao acordo para falar assim, bom, é isso que todo mundo quer, né? Atendendo, inclusive, as pessoas separadamente, junto cada parte com o seu advogado, para verificar se a pessoa já perguntou ao advogado o que isso quer dizer do ponto de vista jurídico, que consequências isso pode trazer ou não. Esse teste de realidade é fundamental, né? O mediador não precisa ter pressa em fazer acordo, porque o acordo é das partes, não é dele, né? E ele tem que ter um respeito enorme pela função do advogado. E para isso é importantíssimo que o mediador se afaste da sua profissão de origem. Se ele for um advogado, sobretudo, mas mesmo que ele seja um psicólogo, um assistente social, um engenheiro, um administrador, um economista, não importa qual a sua profissão de origem, ele está atuando ali como mediador, né? Então, sobretudo quando a gente fala de advogados, mediadores, advogados, como eu sou, existe sempre uma tentação, né, escondida de falar assim, bom, mas eu acho que juridicamente isso seria melhor. Isso é uma tentação errada. Não caia na tentação, a gente diz para os mediadores, né? O mediador, ele tem que se certificar de que aquele cliente está tendo a orientação jurídica necessária pelo advogado dele. Então, em muitos momentos, é importante que o mediador pare tudo e fale para o cliente, acho que agora é o momento de você verificar com o seu advogado se isso é conveniente para você, se não é conveniente para você, se esse acordo é bom do ponto de vista do que ele pensou estrategicamente para o seu processo, para o seu caso. É importante que o mediador cuide que as partes tenham orientação jurídica, mas não seja ele a fazer isso. E também, por exemplo, se ele for engenheiro e tenha uma questão que precise de uma perícia, ele não é ele que vai fazer isso, ou vai dar o parecer dele sobre aquela questão técnica, né? Ele está ali só como facilitador da comunicação para que as partes atinjam o resultado que elas desejam, tá certo? E nesse sentido, isso é muito interessante também, não importa que o que as partes decidam seja o que ele pensa que seria interessante como advogado. Então, muitas vezes as pessoas chegam a um acordo que eu posso pensar assim, poxa, eu não teria feito desse jeito, mas a minha opinião pouco importa ali, né? Eu só preciso verificar no teste de realidade se as pessoas estão conscientes sobre a decisão que elas estão tomando, de acordo com a orientação jurídica que elas estão recebendo do advogado. E o que a gente percebe é que hoje em dia os advogados estão muito mais confortáveis com a mediação. E isso tem evoluído muito ao longo desses anos aí que a mediação veio pro sistema jurídico brasileiro. Então hoje os advogados eles têm se mostrado muito parceiros do mediador nessa hora de compreender que às vezes o mediador ele pergunta se as partes sabem, porque ele pode perceber às vezes até que o advogado tem algum desconforto. Então é interessante essa parceria do mediador com o advogado para que o cliente seja o maior beneficiado, que é isso que se busca no final das contas, né? O mediador, ele usa as técnicas que estão descritas na literatura, na doutrina, na resolução 125 do CNJ, nos cursos do Manual de Mediação Judicial do CNJ e em outros textos que trazem muitas informações sobre várias técnicas, várias ferramentas, como a gente costuma chamar. O importante não existe a obrigação do mediador usar esta ou aquela técnica, porque eu, advogado, li que existe essa técnica. Então, o mediador, ele vai escolher a técnica a partir do que ele está sentindo naquela situação, que é mais útil e que é mais fácil dele alcançar os resultados de comunicação por meio daquelas técnicas. Tem muito do estilo do mediador, tem muito da preferência em utilizar uma técnica ou outra do próprio mediador, mas também tem o momento que o mediador sente que tal coisa possa ser útil ou não. Então,
não questionar o mediador, deixar ele fazer a atuação, acho que é interessante. Para concluir, acho que assim, o advogado, e isso tem sido dito de tantas maneiras para a advocacia nos últimos tempos, nos cursos de direito, nas faculdades. Hoje, essa advocacia do século XXI, do novo milênio, não sei como a gente chama, essa semana ali que é a advocacia 5.0, é importante a gente pensar que essa advocacia que agora está tendo que lidar com os meios online e eventualmente com audiências online e tudo mais, é uma advocacia diferente, né? E a gente tem que se adaptar a essas novas situações. Todos nós estamos tendo que nos adaptar cada vez mais a essas situações. Então, o advogado de hoje se espera que ele seja um advogado globalizado, um advogado que seja flexível e que se adapte às novas realidades, às novas situações, que tenha um olhar para o conjunto e não só para o seu pedido naquele processo, mas que consiga desenvolver um olhar para o todo, que consiga pensar em honorários para isso. Isso é uma coisa fundamental, que ajuda muito. Quando o advogado está confortável com relação aos honorários dele, a gente percebe que a atuação dele é menos contaminada, ele está ali em benefício do seu cliente 100%. Então, pensar em como eu vou contratar honorários, pensando em, bom, mas se tiver um acordo, como é que vai ser bom para mim trabalhar neste acordo e ser remunerado por isso? E combinar isso com o cliente antes. Isso faz com que todo mundo esteja confortável. E quando todos estão confortáveis, tudo funciona mais fácil na mediação. E ele tem que ter um mapa mental colaborativo, né? Não dá mais para pensar o advogado da outra parte como meu adversário. Ele dentro daquele sistema na mediação, ele é um outro profissional e se a gente colaborar, a gente chega a uma coisa bacana. Tem que ser esse o olhar quando eu vou para mediação. Depois, se eu vou para o processo, se eu quiser adotar outra postura, isso é de cada um. Mas na mediação, a gente percebe que os advogados que atuam de maneira colaborativa chegam a um resultado melhor. Ele precisa preparar a si mesmo e ao cliente para a mediação. A gente percebe que os advogados que param um tempinho para se preparar melhor, conseguem resultados muito melhores para ele, para o cliente dele e para o todo, né? Para isso ele precisa conhecer os interesses reais do cliente, as condições reais do cliente, né? E estudar quais são as margens que o cliente efetivamente tem, o que ele tem que pode ser bom para o outro, o que ele não tem. Eu não posso conhecer só o processo, eu tenho que conhecer o meu cliente de maneira geral, a atuação dele, profissional, o negócio dele na empresa, e isso pode me abrir muitas portas para propostas criativas. Quando eu não conheço só o processo, mas quando eu conheço o negócio do cliente, a atuação do cliente, a vida do cliente. O mediador, o advogado, ele já viu muito mais processos que o cliente. Então, o advogado, ele tem muito mais ideias na hora de construir propostas, porque ele já viu muito mais coisas acontecendo. E é importante ele usar essa criatividade e esse histórico de outras ideias, que podem ou não ter dado certo antes, mas que podem trazer algo de novo para aquele momento, naquela mediação. Então, ele é uma fonte inesgotável de ideias, se ele trabalhar junto com o cliente para isso, né? Ele tem que tomar cuidado de informar o cliente antes, né, de que existe a possibilidade da mediação, verificar se o cliente quer a mediação ou não, mesmo antes do processo. Quer dizer, quantos advogados ainda não fazem isso, de mostrar para o cliente que se ele quiser, antes de entrar com o processo, ele pode buscar um procedimento consensual extrajudicial e que isso também pode lhe garantir um resultado jurídico adequado, né? Acho que isso é bastante importante. Isso traz a ele, isso que é importante, traz para o cliente também um benefício de menor custo, mais rapidez, mais satisfação, relações sustentáveis a longo prazo, né? Às vezes a manutenção do negócio se faz assim, mas para ele também traz um local de trabalho menos estressante, ele vai ter mais tempo para resolver mais coisas e não ficar tão focado em poucas questões, ele vai poder abrir um leque de outras possibilidades.
ele vai receber mais rápido, porque se acaba mais rápido, ele também vai receber mais rápido, em processos longuíssimos. Quanto tempo demora para um advogado receber? Isso garante uma satisfação pessoal, né? Quando a gente vê que um resultado bacana foi atingido, isso não tem preço. Mas isso também gera uma imagem profissional melhor para o advogado. E o advogado, esse novo advogado que o mercado está buscando, é um advogado que resolve problemas, né? Não só que é bom de briga, é um advogado que resolve problemas. E isso passa, muitas vezes, na maioria das vezes, pela colaboração. Então, se mediadores e advogados souberem trabalhar em parceria, colaborando, muitos resultados inimagináveis podem acontecer. Eu acho que a gente pode tentar. Sucesso para vocês na atividade de vocês, na atuação de vocês e bons tempos.